Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar da separação de poderes. Há em Angola ou não separação de poderes? O que é separação de poderes? E que importância esta separação de poderes propicia para o normal funcionamento das instituições da República? Comecemos então por analisar sucintamente o artigo 2º da Constituição da República de Angola, onde podemos encontrar as bases em que fundamentam a existência da separação de poderes no quadro da Constituição angolana. Angola é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano e ao mesmo tempo que tem como fundamento o primado da Constituição e da lei e a separação de poderes. Ora, a separação de poderes funciona como um elemento que vai delimitar os poderes existentes na República, de tal modo que os poderes a serem exercidos pelos diferentes órgãos de soberania não se confundam, mas antes, pelo contrário, complementem-se uns aos outros. É importante perceber que a interdependência de funções também é um corolário inerente ao princípio da separação de poderes, de tal modo que o Presidente da República, nas vestes de titular do Poder Executivo, possa desenvolver a atividade administrativa de prossecução do interesse coletivo, satisfazendo assim as necessidades primárias de segurança, cultura, bem-estar econômico e social das populações, num quadro de ausência de intromissões dos outros órgãos, como é o caso dos tribunais, que têm a competência de administrar a justiça em diferentes matérias em nome do povo. E aqui também uma palavra para o Parlamento da República de Angola, que tem a missão de elaborar leis que vão então ditando a organização do Estado e o funcionamento normal das instituições, bem como o comportamento dos cidadãos no dia a dia. É importante perceber que na ideia de separação de poderes, inicialmente nós podemos compreender que não havia uma rigorosa separação de poderes, sobretudo no Estado absolutista. A administração pública não se subordinava ao princípio da legalidade. Era importante compreender neste período que o rei, o monarca, fazia o que bem entendia e nenhuma consequência jurídica se lhe podia atribuir em função do seu comportamento. Ele podia inocentar ou isentar qualquer indivíduo a seu belo prazer dos comandos ditados pelas regras que existiam na altura. Então podíamos dizer que a administração pública era caracterizada, grosso modo, pela insubordinação do poder político ao princípio da legalidade e ao mesmo tempo pela inexistência clara de separação de poderes entre os diferentes órgãos de soberania que existiam. O poder do rei era um poder absoluto, na medida em que o rei encarregava-se de julgar, administrar e ao mesmo tempo legislar. Ora, este paradigma foi alterado com as duas grandes revoluções que ocorreram na Europa, nomeadamente a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, mas importa aqui trazer à baila os valores da Revolução Francesa, que muito influenciaram sobretudo estes valores da separação de poderes. Com a Revolução Francesa inspirada fortemente na igualdade, liberdade e fraternidade, é importante compreender que o mundo abriu-se para a necessidade constante de observância dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. O artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão consagra que toda a sociedade onde os direitos não estejam devidamente
garantidos, nem tampouco a observância da separação de poderes devidamente consolidada, não tem uma Constituição. Ora, a Constituição vai ser o fruto da observância dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, por um lado, e por outro lado, da clara existência de separação de poderes entre os diferentes órgãos do constitucionalismo moderno. Aqui chegados, Angola tem ou não separação de poderes? Angola tem separação de poderes. Do ponto de vista formal, a Constituição apresenta os valores da separação de poderes nos termos do artigo 2º, embora do ponto de vista material encontre variadíssimas dificuldades na sua afirmação. Essas dificuldades não nos permitem dizer que Angola não tem a separação de poderes. Angola tem separação de poderes e, efetivamente, esta separação de poderes é um facto. O Presidente é um órgão isolado, o Governo, portanto, atua nas vestes do Presidente da República, com a alteração que surgiu da Lei Constitucional de 1991. O Parlamento desenvolve as suas tarefas com bastante autonomia e, não menos importante, aqui os tribunais também desenvolvem as suas principais tarefas. O artigo 105 da Constituição apresenta de forma detalhada quais são os órgãos de soberania e todos eles desempenham um papel fundamental, sobretudo na prossecução do interesse público e na realização da justiça, que de resto é fundamental termos aqui em evidência. Ora bem, isto também não nos deixa, portanto, atônitos quanto ao modo como, sobretudo, os órgãos do Estado vão se relacionando no dia a dia. É importante perceber que há limitações que decorrem, sobretudo, do nosso processo democrático. Angola vai se afirmando dia após dia. Há um conjunto de desafios no domínio da observância de alguns direitos, liberdades e garantias fundamentais. Há efetivamente alguns excessos que determinados órgãos de defesa e segurança vão cometendo, mas é importante perceber que a separação de poderes no nosso contexto é uma realidade, embora precisamos de uma verdadeira afirmação, e esta afirmação vai depender efetivamente do tempo e da maturação das nossas instituições. As nossas instituições precisam cada vez mais de amadurecerem para que possamos então ter a consciência de um exercício do poder político blindado nos parâmetros da normatividade. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e os angolanos. Um bom dia especial a todos que nos acompanharam.